Eu enterrei o corpo do meu irmão no quintal da casa de família em Sintra, debaixo do limoeiro que ele tanto odiava porque as raízes o impediam de plantar o seu sonho de maconha legal. Ninguém sabe ainda, mas quando descobrirem, vão culpar o fantasma da nossa mãe, que sempre disse que o sangue não se lava com dinheiro. E eu? Eu só ri, porque finalmente, depois de anos a sangrar por ele, o silêncio era o meu primeiro ato de liberdade. As mãos ainda tremiam quando enterrei a pá na terra úmida, o cheiro de terra molhada misturando-se com o fedor metálico do sangue que eu limpara das unhas com um pano embebido em azeite de oliva, o mesmo que usávamos nas noites de família, quando fingíamos ser normais. Lisboa acordava lá embaixo, no vale, com os elétricos rangendo pelas ruas íngremes de Alfama, mas aqui, nas colinas de Sintra, o nevoeiro engolia os sons como um amante ciumento. Eu era a Inês, a filha mais nova, a que todos chamavam de a forte, a que reconstruíra a vida depois do divórcio do pai, a que instara 100.000 euros na veia podre do meu irmão mais velho, o João, achando que dinheiro curava vícios e traições. Mas naquela noite, sob a lua cheia que pintava as folhas de prata, eu percebi que o limite não é uma linha no papel de um banco, mas um osso partido no peito que dói até ao último fôlego. Tudo começou há 10 anos, num verão sufocante de 2015, quando o sol de Cascais queimava a pele como um ferro em brasa. Eu tinha 28 anos, acabara de vender a minha parte na startup de apps de delivery que explodira durante a crise, ironicamente, entregando esperanças aos famintos. 100.000 euros no bolso, limpinhos, transferidos para uma conta que eu partilhava com o João, porque ele era o meu herói de infância, o irmão que me ensinara a roubar figos no pomar do vizinho, a surfar as ondas traiçoeiras de Carcavelos, a mentir para a mãe sobre as noites em que fugíamos para os bares de Barro Alto. Mas o João, aos 32, já era um buraco negro, dívidas de jogo no Casino Estoril, uma ex-mulher que levara os filhos para o Porto e o acusava de ser um pai ausente, e um emprego de vendedor de carros usados que durava o tempo de um copo de gin tónico. Maninha, é só um empréstimo, disse ele naquela tarde, no terraço da casa de Sintra, com o Oceano Atlântico a rugir ao fundo como um leão faminto. Os olhos dele, castanhos como os meus, mas vidrados de desespero, fixavam-se no meu copo de vinho verde, fresco e ácido como as nossas memórias. Eu hesitei, sentindo o peso da herança da mãe, aquela viúva estoica que criara 2 filhos sozinha após o pai nos abandonar por uma amante em Angola. A família é o que resta quando o mundo desaba, repetia ela, costurando redes de pesca para turistas em Ericeira. Mas eu via o João como um navio afundando, e os 100.000 como boias. Assinei o papel, transferi o dinheiro, e jurei para mim mesma que era o último ato de caridade. Os meses seguintes foram um vórtice de ilusões. O João comprou um Porsche usado, daqueles que brilham sob as luzes de neon do Cais do Sodré, e prometeu-me uma parte nos lucros de um negócio de importação de vinhos do Douro. Eu acreditava, porque queria acreditar, queria que o sangue que corríamos unisse as nossas feridas em vez de as abrir mais. Mas o dinheiro evaporou como o orvalho nas vinhas de Colares, noites de póquer no underground de Chiado, prostitutas em hotéis de luxo em Belém, e uma overdose quase fatal num quarto de motel em Oeiras, onde o chamaram de o cavalheiro que pagava adiantado. Eu voei de Lisboa para o hospital de Cascais, segurei a mão dele enquanto os médicos instavam na Loxona, e jurei de novo, desta vez, eu salvo-te. A família reuniu-se na cozinha da casa de Sintra, com o cheiro de bacalhau assado no forno, tradição de domingo que a mãe insistia em manter, mesmo após a morte dela num acidente de carro há 5 anos antes. O pai, agora um viúvo grisalho em Faro, ligou por videochamada, a cara enrugada pelo sol do Algarve e pelo remorso tardio. A tia Margarida, com os seus rosários de Lourdes pendurados no pescoço, sentou-se à cabeceira, murmurando orações em latim como se Deus fosse um cobrador de dívidas. E o João, pálido como um fantasma de fado, prometeu redenção: vou entrar num centro de reabilitação em Coimbra. Inês, tu és a minha âncora. Eu financiei tudo, o centro privado com vista para o Mondego, sessões de terapia com psicólogos que cobravam como cirurgiões plásticos, e até um carro novo para ele se sentir normal ao sair. Mais 20.000 saíram da minha conta, como sangue de uma veia aberta. Mas o João saiu curado por 3 meses, tempo suficiente para casar com uma rapariga de 22 anos de Setúbal, a Sofia, que vendia a Avon porta a porta e sonhava com uma vida de telenovela. Eles mudaram-se para um apartamento em Alvalade, com varanda para os jardins do Parque Eduardo VII, e eu paguei a renda dos primeiros 6 meses, achando que o amor curava o que o dinheiro não conseguia. A traição veio devagar, como o nevoeiro de Sintra que engole os castelos. Primeiro, as chamadas ignoradas: estou ocupado, maninha, o negócio está a decolar.
Depois, as mentiras, o Porsche vendido para investir em ações da EDP, mas eu vi as fotos no Instagram dele, com garrafas de champanhe em festas no luxo, rodeado de tubarões de colarinho branco que cheiravam a cocaína e promessas vazias. Quando confrontei-o, numa noite chuvosa de outono, no café à brasileira no Chiado, com o aroma de pastéis de nata a misturar-se com o cheiro de traição, ele riu: "Tu és a rica da família, Inês. Dá lá mais um empurrãozinho. Sem ti, eu era nada." Eu dei mais 30.000, para salvar o casamento, disse ele, porque a Sofia estava grávida, uma menina, que ele batizaria de Maria, como a nossa mãe. Eu imaginei-a a crescer com o cheiro de mar de Cascais, correndo nas praias de areia dourada, e perdoei tudo. Mas o perdão é uma corda bamba, e eu caí quando descobri a verdade. O João usara o dinheiro para comprar ações falsas num esquema de pirâmide em Madrid, prometendo retornos de 300% aos amigos da família. Quando o esquema rebentou, como uma bomba no Rocio, ele veio a mim de joelhos, no quintal da casa de Sintra, debaixo do limoeiro: "Inês, por favor. Os credores estão à porta. Tu és a única que sobrou." Eu disse basta. Pela primeira vez em anos, as palavras saíram como um murro: "Não, João. Acabou. Reconstrói a tua vida como eu reconstruí a minha." Ele ergueu-se, os olhos flamejando como o fogo de artifício no São João, e cuspiu: "Avarenta. Sempre foste a egoísta, a que roubou a herança da mãe para ti. Sem mim, tu eras a feia que ninguém queria." A família ouviu, a tia Margarida espalhou o veneno pelo WhatsApp do clã, o pai ligou a chorar, culpando-me por abandonar o sangue. E eu? Eu sorri para o espelho naquela noite, vendo as rugas que o stress cavara no meu rosto, e planejei a minha vingança, não com facas, mas com verdades que cortam mais fundo que o aço. Os dias seguintes foram um turbilhão de silêncios cortantes, como o vento cortante que varre as falésias de Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, onde eu ia sozinha para gritar contra o Atlântico. Lisboa, a minha cidade de adoquinhos gastos e azulejos partidos, tornara-se um labirinto de olhares acusadores. Na padaria do bairro de Graça, a senhora Rosa, que me vira crescer, cochichava com as vizinhas sobre a Inês que virou as costas ao irmão. No supermercado Pingo Doce de Telheiras, onde comprava os meus iogurtes gregos e o vinho do Alentejo para noites solitárias, o caixa, um rapaz que o João uma vez ajudara a arranjar emprego, desviava o olhar, murmurando: "Avarenta, baixinho o suficiente para doer." Eu mergulhei no trabalho como quem mergulha num banho gelado. A minha agência de marketing digital em Baixa Chiado fervilhava de campanhas para marcas de surf em Ericeira e hotéis boutique no Douro. Horas extras, reuniões até à meia-noite no Time Out Market, com o cheiro de bifanas e mariscos a misturar-se com o suor da ambição. Mas à noite, no meu apartamento minimalista e intendente, paredes brancas, uma vista para o castelo de São Jorge, e um gato siamês chamado Nero que me olhava com olhos de juiz, a mente regressava ao João. Eu revivia as conversas, dissecando cada palavra como um cirurgião em busca de metástases. Porque ele? Porque eu sempre a salvadora, a que limpava as nódoas negras da família enquanto os outros fingiam não ver. A vingança começou como um sussurro, num café escondido em Madragoa, onde o fado ecoava rouco como um lamento antigo. Eu contratei um detetive privado, o Sr. Mendes, um homem de bigode grisalho e fato amarrotado que cheirava a tabaco e segredos velhos. "O que quer saber, senhora?" perguntou ele, os olhos semicerrados como fendas num muro de pedra. "Tudo", respondi, empurrando uma foto do João tirada no batizado da sobrinha. "Dívidas, amantes, mentiras. Quero o mapa da podridão dele." Mendes assentiu, e por 1.000 euros, preço de uma garrafa de Porto Vintage, entregou-me o dossiê uma semana depois, num envelope castanho selado com cera vermelha, como num romance de Essa de Queiroz. O dossiê era um espelho partido. O João devia 40.000 agiotas de Benfica, homens com tatuagens de âncoras e cicatrizes de navalhas que cobravam juros como sanguessugas. A Sofia, a mulher perfeita, era na verdade uma gigworker no OnlyFans, posando em lingerie barata para camadas de Lisboa solitárias, e o dinheiro do casamento fora para implantes de silicone e uma viagem a Ibiza com um DJ de Setúbal. Pior, ele falsificara a minha assinatura no empréstimo bancário no Millennium BCP, usando o meu NIF para pedir 20.000 extras, alegando ajuda familiar. E o golpe final, o que me fez engolir bale como vinho azedo, era a herança da mãe. O João roubara documentos do notário em Sintra, desviando 10.000 euros que deviam ser para a educação da Maria, investindo-os num esquema de cripto que evaporou como fumo de charuto no terreiro do Paço. Eu chorei pela primeira vez em anos, não de tristeza,
mas de raiva pura, aquela que queima como o sol de agosto em Évora. Nero ronronou no meu colo, as garras cravadas na minha coxa como lembretes de que a dor é real, ele vai pagar. Sussurrei para o gato, traçando planos no bloco de notas do meu iPad, não com violência, que é para os fracos, mas com exposição, a arma dos modernos. Eu contactei a Sofia por mensagem privada no Instagram, uma foto dela com a Maria no colo, sorridente num piquenique em Monsanto. Sabes o que o teu marido fez com o dinheiro do batizado? Escrevi, anexando o extrato bancário falsificado. Ela respondeu em pânico, com emojis de lágrimas e perguntas em maiúsculas. Encontra-me amanhã no Jardim da Estrela, propus, e ela aceitou, o anzol fisgado. O encontro foi ao meio-dia, sob os plátanos centenários que filtravam o sol em manchas douradas, como moedas caídas do céu. A Sofia chegou de táxi, o cabelo loiro desgrenhado, o vestido florido de Zara amarrotado como a sua vida. Sentámo-nos num banco de ferro forjado, o som das fontes a gorgojar como gargalhadas nervosas. Ele disse que eras tua vilã, começou ela, a voz trêmula como folhas ao vento. Eu mostrei-lhe o dossiê, página a página, sem piedade, as noites no luxo com outras mulheres, os débitos nos casinos de Troia, a mentira sobre a gravidez que usara para me extorquir mais. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, misturando-se com o rímel, e ela agarrou-me o braço. Ajuda-me a sair disto, Inês. Pela Maria. Eu ajudei, claro, mas com condições. Dei-lhe 5.000 euros para um advogado de divórcio em Lisboa, e um contacto para um abrigo de mulheres em Alcântara. Em troca, ela gravou uma confissão áudio, o João a admitir os roubos, a voz dele rouca do uísque, capturada num jantar em casa. És um ladrão, João. E eu sou a tola que acreditou, disse ela no final, e eu editei o ficheiro no meu MacBook, adicionando ecos suaves para soar como um fado trágico. Mas não o enviei ainda, guardei-o como uma granada, esperando o momento. Enquanto isso, a família fervia. A tia Margarida organizou um encontro de reconciliação na casa de Sintra, com o pretexto de celebrar o aniversário da mãe, morta há 7 anos, mas as tradições portuguesas são teimosas como azulejos rachados. Eu fui, vestida de preto simples, como uma viúva de luto pelo que nunca fora. O pai chegou de Faro de comboio, o rosto sulcado como vinhas antigas, e abraçou-me com cheiro a marisco e arrependimento. Filha, o João está destruído. Dá-lhe uma chance. O João sentou-se ao fundo da mesa, os olhos baixos, mas eu via o ódio borbulhando, como caldo de peixe a ferver. O jantar foi um campo minado, bacalhau à brás cremoso, mas seco na boca, vinho do Dão tinto e encorpado, mas azedo no paladar. Conversas forçadas sobre o tempo, este inverno vai ser rigoroso, como em 2010, e o futebol, o Benfica a tropeçar na liga. Quando o João se ergueu para o brinde, a voz dele tremeu, à família, que perdoa e esquece. Inês, tu sabes que eu te amo, mana. Os olhares viraram-se para mim, expectantes, como jurados num tribunal de fado. Eu sorri, erguendo o copo, à verdade, que corta mais que a mentira. Saúde. E baixei sem beber, o silêncio caindo como uma cortina de ferro. Naquela noite, sozinha no meu quarto de infância, paredes forradas de livros de Camões e fotos amareladas de verões em Tavira, eu ouvi o João a chorar no corredor, soluços abafados como ondas quebrando em rochas. Parte de mim doeu, a criança que ele fora, o irmão que me carregara às cavalitas pela praia da Ursa. Mas a adulta que eu me tornara sabia, o perdão sem justiça é cumplicidade. E assim, comecei a vazar o veneno gota a gota. Primeiro, enviei o áudio anónimo para o grupo de WhatsApp da família, rotulado como a voz da verdade. A tia Margarida ligou-me em histeria. Inês, o que fizeste? Ele é sangue teu. Sangue que mente, respondi, e desliguei, sentindo o primeiro gosto de poder, salgado como lágrimas de mar. O escândalo irrompeu como um incêndio em Pinhal de Leiria, rápido, devorador, deixando cinzas onde outrora houvera orgulho. O áudio circulou como vinho contrabandeado, do WhatsApp para as mesas de café em Sintra, das tias para os primos em Coimbra, até ao grupo de ex-colegas do João no LinkedIn, onde um deles, um banqueiro de Carnaxide, partilhou com o tom de quem avisa amigo. O João ligou-me às 3 da manhã, a voz um rosnado de cão raivoso, maldita, Inês. Destruíste-me. A Sofia levou a Maria e o meu nome está na lama. Eu atendi do terraço do meu apartamento, o Skyline de Lisboa pescando como estrelas falsas, e respondi calmamente, tu destruíste-te sozinho, irmão.
Eu só acendi a luz. Ele ameaçou, polícia, advogados, até contar ao mundo como roubaste a herança da mãe. Ri-me, um riso seco como o coque do Alentejo, porque eu tinha o dossiê de Mendes, faturas bancárias impecáveis, e uma rede de contactos na PJ, a polícia judiciária, de uma campanha que fizera para eles contra fraudes online. Vem, João. Confronta-me. Mas lembra-te, o sangue lava-se com verdade, não com mentiras. Ele desligou, e eu bebi um copo de gin tónico com limão de lolé, sentindo o álcool queimar a garganta como remorso não dito. A família fraturou-se como um azulejo antigo. O pai, dilacerado, mudou-se para a casa da tia em Faro, murmurando sobre maldição dos pecados. A Margarida excomungou-me por telefone, invocando Santos de Fátima como balas. Mas a Sofia... Ela tornou-se minha aliada improvável, uma fada madrasta na história torcida da nossa vida. Encontrámo-nos semanalmente no Parque dos Poetas em Belém, perto dos Jerónimos que se erguem como sentinelas de pedra, e planeávamos o próximo passo. Ele merece pior, disse ela uma tarde, enquanto a Maria gatinhava na relva, rindo com bolhas de sabão que flutuavam como sonhos partidos. Eu acenei, mas avisei, não vingança cega, Sofia. Justiça cirúrgica. O plano era simples, mas elegante como um fado de Amália, expor o João não só à família, mas ao mundo que ele tanto ansiava, o dos negócios lisboetas, onde reputação é moeda. Eu criei um perfil anónimo no Twitter, agora X, com os seus algoritmos vorazes, @verdade de sangue, e comecei a pingar factos, thread sobre o irmão que devora a família, com extratos redigidos, fotos borradas de cheques falsos, e hashtags como traical portuguesa família envenenada. O buzz cresceu devagar, como fermento em massa de broa, mas explodiu quando um jornalista do Público, um amigo de uma cliente minha, pegou na história. Irmão endividado acusa mana de avareza, a verdade por trás do drama familiar. O artigo saiu numa segunda-feira chuvosa, com Lisboa a afogar-se em poças que refletiam neons partidos. Eu li-o no metro de Cais do Sodré para Baixa, o cheiro de casacos molhados e pastilhas elásticas misturando-se com o pânico crescente. O João era retratado como vítima, o homem quebrado pela recusa da irmã, mas os comentários viraram o jogo. Se ela deu 100 mil, por que parar? Avarenta sim, debatiam uns, ele roubou, leiam entre linhas, contra-argumentavam outros. O debate inflamou-se, com memes de avarentos com moedas nos olhos, e petições online para justiça familiar. Eu sorria no escuro do vagão, sabendo que a semente da dúvida estava plantada. Mas o João contra-atacou, como um touro em salvaterra de magos. Ele apareceu no meu escritório encheado, sem aviso, o rosto inchado de noites sem sono, o fato desbotado cheirando a desespero. A recepcionista, a jovem Ana de Cascais, tentou barrá-lo, mas ele forçou a porta da minha sala, onde eu revisava mock-ups de uma campanha para sardinha em lata. Tu queres a minha ruína, mana? Eu conto tudo, como tu dormiste com o meu melhor amigo para roubar o contrato da startup, gritou ele, a baba voando como espuma de mar. Mentira pura, o contrato fora ganho com suor e noites em claro, mas o veneno era potente. Os colegas ouviram, olhares curiosos como corvos. Eu levantei-me devagar, o coração batendo como tambores de carnaval em Torres Vedras, e chamei a segurança. Enquanto o arrastavam, ele cuspiu, vais ver, Inês. O sangue grita. Naquela noite, sozinha com Nero, pesquisei, calúnia, difamação, mas provei com mensagens antigas que ele mentira sobre isso anos antes. Em vez de processar, enviei o dossiê completo para o jornalista do Público, anónimo, claro. O segundo artigo saiu dias depois. Reviravolta, provas de fraude familiar expõem o agressor. O João perdeu o emprego remanescente como consultor de vinhos em Vila Nova de Gaia, os amigos evaporaram como bruma matinal, e a Sofia ganhou custódia total da Maria num tribunal de família em Lisboa, com o juiz citando padrão de manipulação. Eu devia sentir triunfo, mas o vazio crescia como era nas paredes da sede de Lisboa, rachando o que restava de mim. Sonhos acordados com a mãe, a voz dela e quando no quarto, Inês, o ódio consome mais que a fome. Acordei suada, o sol de manhã filtrando pelas persianas, e decidi pausar a vingança. Liguei para o pai, vem a Lisboa. Precisamos falar. Ele chegou de Alfa Pendular, o comboio serpenteante pelas vinhas do Tejo, e sentámo-nos num restaurante em Alcochete, com o estuário a brilhar como prata líquida. Filho, disse ele, erro de sempre, chamando-me assim, o João está no fundo. Tu venceste. Mas os olhos dele, iguais aos do João,
imploravam misericórdia. Eu contei-lhe tudo, não para justificar, mas para partilhar o peso, como pão quente dividido em mesa pobre. Ele chorou, lágrimas salgadas como as do mar que o separara de nós na juventude. Eu falhei-vos a ambos, admitiu, e pela primeira vez, abracei-o sem ressentimento, sentindo os ossos frágeis sob a camisa. Mas o perdão? Ainda não. O João precisava de tocar o fundo para subir, e eu, de curar as cicatrizes que ele cavara no meu peito. O outono em Portugal é um pintor cruel, folhas avermelhadas nas árvores de Belém, como sangue seco em azulejos, e um vento que uiva pelas ruas de Alfama como lamentos de viúvas. Eu caminhava diariamente pelo Tejo, do cais das colunas ao padrão dos descobrimentos, deixando que o sal do ar limpasse as impurezas da alma. A agência prosperava, contratos com a TAP para promover voos para o Brasil, campanhas virais sobre o vinho verde que faziam as redes sociais ferverem, mas o sucesso era um casaco fino contra o frio interior. Amigos notavam: Inês, estás distante, como um barco à deriva em Sesimbra. Eu sorria, ordenhando desculpas sobre prazos, mas a verdade era que o João ocupava o meu subconsciente como um tumor benigno, crescendo devagar mas inescapável. Ele reapareceu num sábado de novembro, no mercado da Ribeira em Porto. Eu fora lá a negócios, a reunir com produtores de Porto para uma collab. O Douro, com as suas encostas esculturadas em vinhas, era um bálsamo para a alma, mas o destino é um enólogo sádico. Eu provava um tawny de 20 anos, o sabor a caramelo e nozes dançando na língua, quando ouvi a voz dele: Maninha, que coincidência divina. Ele estava mais magro, o rosto cavado como as ribeiras secas do verão, barba por fazer e olhos fundos como poços de Monsanto. Ao lado, um copo de cerveja Superboc, meio vazio, e um ar de quem dormia em bancos de jardim. Sentei-me com ele numa mesa de pedra, o cheiro de sardinhas grelhadas e castanhas quentes a envolver-nos como um abraço indesejado. O que queres, João? Perguntei, direta como uma navalha de barbear. Ele engoliu em seco, o pomo de Adão subindo como uma âncora: perdão. E ajuda. Perdi tudo, o apartamento, a Sofia, até o pai me virou as costas. Dormi no albergue da Santa Casa em Gaia. A voz dele quebrou, e por um segundo, vi o menino que chorara quando o pai partira, prometendo voltar de Angola com ouro. Mas o homem à minha frente era uma casca vazia, e eu sabia: a compaixão é uma fraqueza que ele explorara 1000 vezes. Porque eu, sempre eu? Perguntei, a voz baixa mas afiada como o fio de uma tesoura de ourives. Ele baixou a cabeça: porque tu és forte, Inês. A que sobrevive. Eu errei. Deixa-me trabalhar para ti, na agência. Limpo o chão, responde e-mails, o que for. Rime, um riso amargo como o vinho de mesa barato, trabalhar. Tu, que falsificaste o meu nome. Que me chamaste avarenta perante Deus e a família. Ele estendeu a mão, trêmula, pelo sangue, mana. Pela mãe. Toquei-a por instinto, sentindo a pele áspera, calejada de quem lavava pratos em cozinhas de cruzes chips no Tejo. E ali, sob o céu cinzento do norte, quebrei um pouco, dei-lhe 500 euros em numerário, para um quarto numa pensão de Ribeira, e o número de um terapeuta gratuito no centro de saúde de Sedufeita. Mas a vingança não parara, ela evoluíra, como um vinho envelhecido em cascos de carvalho. Enquanto ele se instalava no Porto, cidade de pontes e portos, metáfora perfeita para o seu limbo, eu contactei os credores. Não para pagar, mas para negociar: o devedor quer se redimir. Deixem-me trabalhar para saldar. O agiota principal, um tipo chamado Zé das Âncoras de Cova da Moura, riu ao telefone: a tua mana. Ele é um rato, mas se trouxer o dinheiro, eu esqueço a juros. Eu atuei como fiadora, mas com cláusulas, relatórios mensais, testes de drogas, e supervisão via A. O João aceitou, desesperado, e começou como estafeta numa empresa de entregas em Vila do Conde, pedalando uma bicicleta enferrujada pelas estradas chuvosas do Minho. Eu visitava-o aos fins de semana, de comboio Alfa de Lisboa, lendo Saramago no caminho, o Evangelho segundo Jesus Cristo, sobre a redenção impossível. Encontrávamo-nos no Café Majestic, com os seus vitrais Arte Nouveau filtrando luz em arco-íris partidos, e falávamos não de passado, mas de futuro. Aprenda a programar, João. Há cursos gratuitos na Universidade do Porto. Ele assentia, os olhos brilhando com uma faísca rara, mas eu via as recaídas, o cheiro subtil de cerveja no hálito, as mensagens ignoradas da Sofia.
Uma noite, após um jantar de tripas à moda no Mercador, ele confessou: sinto falta da Maria. E de ti, sem o ódio. Abracei-o, sentindo o coração dele bater irregular, como um motor avariado, e pela primeira vez, a raiva se deu espaço ao luto, pelo irmão que nunca fora. Mas o destino, esse trickster português, tinha mais cartas. A tia Margarida morreu subitamente, um infarto no mercado de Faro, enquanto comprava laranjas Blood para sumo. O funeral foi em Silves, no Algarve Dourado, com o sol a queimar como acusação. A família reuniu-se na igreja de mármore frio, cheiro de incenso e flores murchas, e lá estava o João, de fato emprestado, pálido como um fantasma de saudade. O pai, agora avô solitário, leu o elogio: Margarida, ponte entre o céu e a terra. Após a missa, no cemitério com vista para o mar, o João aproximou-se de mim debaixo de um olival: perdoa-me, Inês. Antes que seja tarde. Eu hesitei, o vento salgado a chicotear o rosto, e disse: o perdão não é um cheque em branco, João. Prova com ações. Ele acenou, e nessa noite, no hotel de Quarteira, partilhámos uma garrafa de medronho caseiro, histórias de infância, o dia em que roubámos o barco do pai em Lagos, rindo até ao amanhecer. Mas no comboio de regresso a Lisboa, sozinha no compartimento, o dossiê queimava na minha mala como um pecado não expiado. Eu ainda tinha o áudio, o trunfo, e parte de mim ansiava usá-lo para o golpe final. A terapeuta minha, a doutora Costa de Restelo, avisara: a vingança é um espelho, reflete o teu próprio vazio. Eu sabia, mas o vazio era confortável, como um casaco de lã em inverno rigoroso. O inverno de 2025 caiu sobre Portugal como um manto de ferro, chuvas torrenciais que transformavam as ruas de Lisboa em rios de lama, e um frio que penetrava os ossos como o lamento de um acordeão em romaria. Eu trabalhava remoto da casa de Sintra, reacendendo a lareira com lenha de sobreiro, o crepitar e quando as minhas dúvidas. O João progredia no Porto, pagara 10.000 aos credores, matriculou-se num curso de Tinetic, e ligava semanalmente, a voz mais firme, contando anedotas sobre os colegas, um rapaz de Braga obcecado por fado eletrónico, uma miúda de Viena que sonhava com Silicon Valley. Estou a mudar, Inês. Por ti, pela Maria, dizia ele, e eu queria acreditar, como se acredita na primavera após o equinócio. Mas as sombras alongavam-se. A Sofia contactou-me numa noite de temporal, a voz entrecortada pelo choro da Maria. Ele apareceu à porta, bêbado. Ameaçou levar a miúda. Inês, ajuda. Meu sangue gelou como dor em geada, e peguei no carro, um Audi A3 alugado, faróis cortando a escuridão da A1 como facas. Cheguei a Alvalade às 2 da manhã, o prédio dela um bloco anónimo com grafitis de amor eterno. O João estava na escada, encolhido como um mendigo de Rocio, garrafa de aguada pimenta rolando no chão. Mana. Ela não me deixa ver a filha, murmurou, os olhos vermelhos de cão espancado. Eu arrastei-o para o carro, o cheiro de álcool e derrota a encher o habitáculo, e dirigi para Sintra sem palavras. No caminho, pela autoestrada deserta, ele desabafou: sinto-me um zero, Inês. O que a família diz? Avarento és tu, mas eu sou monstro. Parei numa área de serviço em Santarém, o neon pescando como um coração mecânico, e confrontei-o: não sou avarenta, João. Sou exausta. Dei-te tudo, e tu devoraste. Lágrimas dele, quentes na minha mão, deixa-me ficar em Sintra. Vou a Narcóticos Anónimos em Oeiras. Prometo. Ele ficou, no quarto de hóspedes da Casa Velha, com vista para o Palácio da Pena envolto em névoa. Eu impus regras, testes semanais, terapia obrigatória, e proibição de contacto com a Sofia sem supervisão. Os dias viraram rotina frágil, manhãs de café forte e pão com chouriço, tardes dele a estudar no laptop que lhe emprestei, noites de conversas à lareira sobre a mãe, como ela cantava fados em Ericeira, voz rouca como o mar. Ela diria para perdoar, disse ele uma vez, e eu acenei, mas o perdão era uma ponte em construção, tábuas soltas sobre abismo. A viragem veio na véspera de Natal, com Lisboa iluminada como um presépio gigante, luzes no chiado, concertos de cânticos em Alfama, o cheiro de rabanadas fritas nas confeitarias. A família, o que restava, reuniu-se em Sintra, num armistício forçado pelo pai, que chegara de Faro com uma mala de figos secos e vinho de Lagoa. A mesa gemeu sob o peso, peru assado recheado de castanhas, bacalhau com natas cremoso, e filhós doces polvilhados de açúcar. O João sentou-se ao meu lado,
tenso como corda de viola, e quando o pai ergueu o copo, à reconciliação, pela Margarida e pela mãe, ele engasgou: eu peço perdão a todos. Especialmente à Inês. Sem ela, eu era pó. O silêncio caiu como neve rara em Portugal, e então, aplausos tímidos, abraços ao quarto. Eu bebi, sentindo o vinho aquecer o peito, mas naquela noite, sozinha na cozinha a lavar pratos, bolhas de sabão como fantasmas, encontrei o envelope no bolso do casaco dele, um bilhete para o casino de Espinho, data de amanhã, e uma mensagem rabiscada, uma última jogada para saldar tudo. O coração afundou como chumbo no Tejo. Ele mentia de novo, o vício uma serpente que mudava de pele mas não de veneno. Confrontei-o ao amanhecer, no quintal sob o limoeiro nu, geada cristalizando as folhas. Vai ao casino. Depois de tudo. Ele negou primeiro, depois desmoronou, só para ganhar rápido: Inês. Para te pagar de volta. A raiva subiu como maré alta em Nazaré: pagar. Tu achas que é sobre dinheiro? É sobre confiança, João. Sobre o que nos resta. Ele ajoelhou-se na terra fria, suplicando, mas eu virei-lhe as costas, o telefone na mão a marcar a Sofia: leva a Maria para longe. Ele recaiu. A vingança final nasceu ali, no frio cortante, não destruição, mas libertação. Eu gravei a confissão dele, smartphone escondido no bolso, voz trêmula admitindo a recaída, o plano de jogo, as mentiras eternas. Enviei-a não à família, mas a ele próprio, por e-mail anónimo: esta é a tua verdade. Usa-a para mudar, ou deixa-a queimar-te. E bloqueei o número, sentindo o peso sair como âncora levantada. Ele partiu para o Porto nessa manhã, sem adeus, e eu chorei pela primeira vez desde o funeral da mãe, lágrimas quentes, catárticas, lavando a alma como chuva de inverno. A primavera de 2026 desabrochou em Portugal como uma promessa quebrada e remendada, amendoeiras em flor no Alentejo, campos verdes no Ribatejo, e um sol tímido que derretia as geadas do coração. Eu vendi a casa de Sintra, o limoeiro incluído, raízes e memórias, e mudei-me para um loft em Lisboa Factory, com vista para o Tejo e paredes de arte urbana que gritavam rebeldia. A agência expandiu-se, contratando o João como consultor remoto, não por piedade, mas por mérito, ele completara o curso, pagara as dívidas com suor de entregas noturnas, e reconquistara visitas à Maria num centro de mediação em Setúbal. O reencontro foi num domingo de Páscoa, no Jardim Zoológico de Lisboa, elefantes trompetando como fanfarras de perdão, flamingos cor-de-rosa como esperanças frágeis. A Sofia trouxe a Maria, agora uma toddler de cachos castanhos e olhos curiosos, e o João ajoelhou-se, oferecendo um urso de peluche com laço azul. Tio João, balbuciou ela, e ele chorou, silenciosamente, enquanto eu observava de longe, encostada a uma grade, sentindo o peito apertar como rede de pesca. A Sofia acenou-me: obrigada, Inês. Ele mudou. Eu acenei de volta, mas sabia, a mudança é um rio, caudaloso mas sujeito a cheias. A família recompôs-se devagar, como um mosaico de azulejos partidos. O pai visitava mensalmente, contando histórias de netos em Faro, primos de Coimbra enviavam fotos de vindimas no Dão. O João e eu falávamos por Zoom, sessões curtas sobre negócios. Ele agora gerenciava um e-commerce de vinhos artesanais, mas com subtexto de cura. Lembras-te do surf em Carcavelos? Perguntava ele, e eu ria: sim, e de como caíste primeiro. O ódio evaporara, deixando espaço para uma irmandade nova, forjada no fogo da traição. Mas o clímax veio numa noite de verão, em festa do Avante no Seixal, maré de gente, cheiro de sardinhas e ginginha, fado rock a pulsar como coração coletivo. O João convidara-me para um concerto de Dead Combo, e lá, sob estrelas que piscavam como olhos de mãe, ele ergueu um copo de cerveja sem álcool, à Inês, que disse basta e me salvou. A multidão aplaudiu uma canção, mas para mim, era impessoal. Dançámos, pés pisando terra batida, suor misturando-se com riso, e pela primeira vez, abracei-o sem reservas, sentindo o sangue pulsar uníssono. No entanto, a escuridão não desaparece, ela sussurra. Semanas depois, num passeio pelo Tejo em Belém, o João confessou o último segredo: eu enterrei uma parte de mim naquela casa de Sintra. O vício. Mas se recair, prometa que dizes basta de novo. Eu prometi, a mão na dele, o rio a fluir eterno como o nosso laço. E assim, a vingança, que começara como murro, tornou-se lição. O limite não quebra, fortalece. Eu, Inês,
avarenta, renasci nas margens do Tejo, livre, com o sol pleno a iluminar não sombras, mas caminhos. Anos mais tarde, quando a Maria perguntou sobre o tio, eu contaria, ele caiu, mas ergueu-se. E a tia? Ela aprendeu que amar é dizer basta, para que o amor dure. E o limoeiro de Sintra? Cortado para lenha, mas as raízes, como as nossas, persistem, nutrindo o que vem a seguir.